Oi gente, tudo bem? Sou eu novamente, Eduardo, acadêmico do 6º período do curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, e espero que todos estejam bem, se cuidando, estudando, daqui a pouco todo mundo vacinado, né? Que bom! Então, hoje nós vamos dar início às nossas videoaulas, do jeito que a gente já falou anteriormente no nosso vídeo de apresentação, que vocês já devem ter assistido, né? Aqui no nosso canal, @Letras em Rede, que é um projeto fruto do grupo de estudos semióticos, também da UEA, que é coordenado pela nossa professora, doutora Socorro Viana de Almeida. E o nosso trabalho, ele será sobre um gênero textual um tanto quanto novo, né, por assim dizer, o romance distópico. Mas, para iniciar, a gente precisa falar um pouco sobre gêneros textuais. Afinal, o que são gêneros textuais, né? Bom, basicamente são textos, orais ou escritos, que são usados para comunicação. A gente usa diariamente algum gênero textual, como a gente vai ver ao longo desse vídeo. Só que cada texto ele exerce uma função social diferente, né? Então existem vários gêneros, mas cada um com sua própria função. Para dar um exemplo, vamos voltar um pouco no tempo, lá na chegada dos portugueses aqui nas nossas terras brasílias, né? Vamos parar para pensar um pouco, como foi dadas as informações, né, dessa terra recém-descoberta pelos portugueses, lá para a coroa portuguesa, né? Através de uma carta. Então, a famigerada carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I, qual foi a função dela? Foi exatamente trocar informações entre essas duas pessoas, né, que era o Pero Vaz de Caminha e o rei Dom Manuel. Ou seja, dois interlocutores trocando informações. Essa é a função da carta, a função social da carta. Outro exemplo, como a gente sabe o que está acontecendo aqui na nossa cidade, no nosso estado, no país ou no mundo, né? Através do gênero textual notícia. A gente diariamente fica vendo ali as notícias, aquela coisa que está acontecendo. E existe também outro gênero que é veiculado também na mídia, nos meios de comunicação, que é parecido com a notícia, que é a reportagem, gênero textual, reportagem. Só que a reportagem, diferente da notícia, ele não trata somente de assuntos recentes. Muitas vezes são assuntos mais profundos, que requerem um estudo do repórter, uma pesquisa. Então, ele é um pouco mais aprofundado, mas se trata também de um gênero textual. E citando outros exemplos, nós temos nos ambientes de trabalho, nós utilizamos as atas, por exemplo, que servem para fazer registros de reuniões. Nós temos os relatórios, que às vezes é de um funcionário somente, de desempenho da função dele, ou de todo um setor de trabalho. Nós temos os memorandos, os ofícios, são vários gêneros textuais que cada um tem a sua própria função. Indo para o ambiente acadêmico, nós temos o quê? Os artigos científicos, as resenhas, que podem ser resenha crítica, a resenha de uma obra. Nós temos as dissertações, as teses, e cada um tem a sua função específica ali dentro da academia. E no dia a dia, nós temos as receitas, por exemplo. É um gênero textual que é usado há muitos e muitos anos. A gente não consegue nem lembrar de quando que foi começado a ser usado esse gênero textual, receita, né? Que pode ser tanto uma receita culinária, quanto uma receita de um remédio, por exemplo, ou a receita dando uma orientação para alguma coisa. Então é um gênero textual muito utilizado no dia a dia, que a gente acaba nem percebendo, né? Nós temos também as charges. As charges, elas já percorrem os jornais aí há muitos anos, né? E sempre tem aquelas tirinhas trazendo alguma informação sobre o assunto. E também nos livros didáticos. Para explicar o assunto, sempre rola aquela tirinha ali do Calvin, da Mafalda. Então, é um gênero textual também que é muito utilizado. E com o passar do tempo também, houve algumas mudanças em alguns gêneros e surgimento de novos. Como exemplo de mudança, o mais claro de todos é a carta, né, que caiu em desuso devido à utilização da carta eletrônica, né, do Electronic Mail, ou seja, correspondência eletrônica, e-mail para os mais íntimos, em meados dos anos 90, né? Que hoje em dia até o próprio e-mail, né, caiu um pouco em desuso para as novas gerações, mas foi um gênero textual que foi adaptado para a modernidade. E outros que surgiram devido ao advento da internet, como os blogs, os vlogs,
os memes aí que até hoje nos rodeiam aí, fazendo a gente rir, fazendo a gente refletir. E mais recente também nós temos os podcasts, né, que estão muito presentes hoje no meio acadêmico, na mídia de notícias, enfim, há sempre novidades aparecendo, né? Então, a partir desse conhecimento aí de gêneros textuais, quais você mais se identificou? Qual que você mais gosta? Qual que você mais utiliza? Já parou para pensar um pouco? Eu prefiro esse, prefiro aquele. Eu acabo utilizando esse aqui muitas vezes. Eu nem sabia que era um gênero textual, né? Muitas vezes a gente nem sabe. A gente utiliza, mas não sabe. E a partir desses exemplos aí que a gente acabou de elencar, agora a gente pode se aprofundar um pouquinho mais no gênero que a gente propôs a trazer aqui, que é o gênero romance. A gente sempre ouve falar, né, de livros que são referidos dessa forma, né? Um romance escrito por fulano de tal, ou então novela, um filme baseado na obra, no romance de Cicrano dos Anzóis, por exemplo. A gente sempre escuta esse termo, essa palavra romance. Ela está presente na literatura já há muito tempo. Mas e o que é o romance, afinal, né? O romance é uma narrativa ficcional. Ela é escrita em prosa, ou seja, a forma que ela é escrita é diferente do verso, dos versos de um poema, por exemplo, que tem as estrofes. Ele é escrito em prosa, de forma decorrida, um texto corrido. E é uma narrativa ficcional, ou seja, não uma realidade, uma história inventada, ou imaginária do autor. Ele criou uma história fantasiosa. Ela sempre vai trazer vários conflitos, né, claro, para a gente estar ali torcendo, refletindo. E o tempo e o espaço também pode ser dos mais variados possíveis, né? Isso aí é de acordo com cada autor. Já o termo romance, de acordo com estudos históricos, ele deriva de um termo em latim, que era utilizado para se referir a povos que viviam sob o domínio do Império Romano, lá na Antiguidade. Então esse termo inicial, que era o romanço, ele passou a ser utilizado para rotular algumas obras, ali, algumas histórias que eram criadas, que eram de cunho folclórico, ali, aquele imaginário popular que a gente bem conhece, né? Aquela coisa imaginária, fantasiosa. Então eram chamados de romanços, exatamente devido a esses povos que eram dominados pelo Império Romano. E uma obra que ela é considerada pela maioria dos autores como sendo a pioneira desse gênero é a famigerada Dom Quixote de la Mancha. Muita gente pode não ter lido, claro, uma obra classicíssima, mas com certeza já ouviu falar desse nome. Ela foi escrita pelo escritor espanhol Miguel de Cervantes em 1600, né? Então ela tem aí o que? Mais de 400 anos, um grande clássico da literatura mundial. Mas foi só a partir do século XVIII que os romances eles passaram a ser mais conhecidos como a gente conhece hoje, né? Eles passaram a ser mais difundidos, mais trabalhados. E claro, dentro do gênero romance, a gente consegue identificar vários tipos, né? Vários subgêneros, como a gente pode dizer, né? Porque realmente o imaginário de um autor ele pode ser bem variado, né? A quantidade de histórias que ele pode criar é bem grande. Nós temos, por exemplo, os romances policiais, que são ali, tem o núcleo da história, um crime, e deve ter um detetive que vai desvendar o crime, então tem toda uma trama ocorrendo ali. Nós temos os romances de ficção científica, que são baseados geralmente em histórias futuristas, acontece alguma coisa referente à alta tecnologia. Nós temos o que? Os romances de aventuras, né, que trazem toda aquela situação de perigo, de mistérios, que a gente tanto gosta e se diverte, né? E nós temos também os romances realistas. Esses daí já tratam de coisas mais sérias, assuntos que são baseados em críticas sociais, né? Então, eles trazem uma reflexãozinha para nós também. E, finalmente, nós temos o romance distópico, que é exatamente o objeto de estudo aqui desse nosso trabalho. E esse termo, distopia, né? Romance distópico, do que se trata, né? Esse termo ele surgiu de outro termo também, que vem do grego, que é utopia. É isso, distopia vem de utopia, certo? E o que é utopia, né? Essa palavra, como já falei, vem do grego. Ela se refere assim a uma situação ou mesmo um lugar que a gente pode chamar de ideal, de perfeito, sem erros, ou seja, não existe, né? Porque não existe nada perfeito, nada ideal.
só existe aonde? No mundo das ideias. Por isso o nome é ideal. Existe o mundo real e o mundo ideal. Então a utopia é isso. Quando a gente diz que alguma coisa é uma utopia, isso daí é uma utopia, a gente está querendo dizer, isso aí é um sonho distante, é uma viagem, muitas vezes é loucura isso daí, né? É como na frase, um dia a corrupção vai acabar no Brasil. Utopia? Queria acreditar que não, né? Mas... E o termo distopia, ele traz exatamente o que? O contrário da utopia. A utopia é aquele mundo perfeito, aquela coisa linda, ideal. A distopia, ela traz o que? Traz o terrível, aquela coisa desesperadora. Completamente o contrário do perfeito. E essas obras que trazem essa temática, elas são criadas em torno de situações dessa natureza, que são assuntos polêmicos, que trazem aquelas situações assim que nos incomodam, situações de tabu, que a gente acha repugnante mesmo, a gente muitas vezes não quer nem ouvir, a gente lê e a gente já sente aquela antipatia, aquela repulsa mesmo por esse assunto. Principalmente hoje em dia, que a nossa realidade ela já está muito mais aversa a esse tipo de coisas. Porque no passado, quando foram escritas muitas dessas obras, a situação no mundo era diferente, né? O tratamento de algumas pessoas era diferente, havia muito preconceito, muita discriminação, que era tida como uma coisa normal, uma coisa de superioridade e inferioridade. Mas já era uma coisa repugnante. Com certeza os autores traziam isso para mostrar para nós que era uma coisa inaceitável. Então hoje em dia a gente consegue discernir melhor esse tipo de situação. Mas e aí? Você conseguiu identificar aí alguma obra, algum livro, algum texto que você tenha lido, algum filme, alguma série, né? Nós estamos na era dos streaming, né? Existem várias opções de séries para a gente assistir, de filmes. Você conseguiu identificar algum aí que se encaixa nesse tipo de romance que a gente acabou de citar? Com certeza sim, né? Porque o romance distópico está presente no nosso dia a dia. A gente não tinha percebido ainda, mas quando a gente ouve falar um pouco, a gente identifica, olha só, realmente parece com aquela obra que eu vi, parece com aquele filme, com aquele livro, com aquela série. E é exatamente esse o tema da nossa próxima aula. A gente vai trazer alguns exemplos de obras que trazem exatamente essa temática. Vamos entrar um pouquinho mais nesse tema, tá? E vocês vão identificar com certeza muita coisa que vocês já conheciam. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado, tenham aprendido alguma coisa aqui com essa nossa aula, tá certo? Eu agradeço pela atenção de todos. Um grande abraço e até a próxima.